bom dia, turma do quinto ano. Estamos nós aqui para mais uma aula de história, né? Mais um dia de conhecimento, mais um dia de realizações, de atividades, né? De conversa. Querendo ou não, isso é uma conversa, né? É uma conversa diferente, mas né? Vocês estão me ouvindo, estou aqui falando para vocês. Então, se sintam abraçados, se sintam, né, à vontade, né, para poder tirar suas dúvidas. Qualquer coisa você pergunta para a gente, né, no WhatsApp, posta suas atividades na plataforma, tira suas dúvidas nos plantões, que são que é dia de sexta-feira, de 8, né, até às 11, começando com o professor Adriano, depois comigo e por último com a professora Débora, né? Mas hoje é dia de estudar, né? Assim como todos os dias da semana. É dia de conhecimento, é dia de aprendizagem. E vamos assim hoje começar a nossa aula pedindo a Deus que possa realizar todos os nossos sonhos. E você, qual é o seu sonho? Qual é o seu desejo nesse momento? Pode até ser que o seu desejo seja o desejo de várias pessoas, não é verdade? Seja o sonho de muitas pessoas. Quem não quer que acabe com toda essa situação? Que a gente possa tentar, pelo menos, né, viver a nossa vida como antes, né? Tentar, mas vai dar certo, tá certo? Vamos começar hoje com a nossa aula de história, começando a fazer a nossa correção, né? Da página 268 até a página 271. Foi isso que a gente estudou sobre as mudanças no Rio de Janeiro, né? A missão francesa do Brasil. A gente viu, né, alguns lugares em que hoje tem um nome, mas antigamente era chamado de outro, né? A gente viu aí a questão do Jardim Botânico. A gente viu a biblioteca, não é? A Biblioteca Real, que antes era chamada de Biblioteca Real e que com o passar do tempo foi chamada de Biblioteca Nacional, né? O Jardim Botânico, né, lá no Rio de Janeiro, que antigamente, né, ele tinha outro nome, certo? O Banco do Brasil, Real Horto, né, que foram se modificando de acordo com as mudanças que foram acontecendo, né, na cidade do Rio de Janeiro, certo? Então aqui na página 268, 269 não tinha, né? Tínhamos aqui a página 270. Na página 270, você teria que na primeira questão fazer uma ligação, né? Você iria ligar Banco do Brasil, aí você iria ligar aqui, lá, Banco do Brasil, né? Você ligaria para onde? Primeiro banco fundado, pelo governo brasileiro, né? Pelo governo brasileiro. Ou Biblioteca Real, Banco do Brasil, Biblioteca Real. É o que? Acervo com livros e documentos importantes. Documentos importantes, certo? E o próximo, né, que é Real Horto, Centro de Pesquisa, e de estudo sobre diversas
espécies vegetais. Certo? Então você teria que fazer essa ligação aí. Bom? Na segunda questão, você teria que pesquisar outra obra de Debit na internet, né? Fazer uma releitura dela. Então, seria essa parte aqui, né? Que seria uma parte pessoal. Vamos agora passar para a página 272, bom? Que a gente vai ver o primeiro reinado, certo? E o segundo reinado, certo? O que é que falava isso do primeiro e do segundo reinado? Bom, vamos ver aqui. Dom Pedro I governou o Brasil entre 1822 e 1881, período conhecido como primeiro reinado, certo? Vamos ver aqui, primeiro reinado, a mesma diferença. A gente vai ver o primeiro reinado e o segundo reinado, tá certo? Uma das primeiras medidas adotadas por ele foi a convocação de uma Assembleia Constituinte formada por senadores e deputados para elaborar uma Constituição para o Brasil, certo? Então vamos aqui. Vamos analisar. Certo? Olha só. Então, primeiro reinado. Primeiro reinado, 1822 e 1831, certo? Que foi onde Dom Pedro I, certo? Governou o Brasil, desse período aí. Aí ele disse que uma das primeiras medidas adotadas por ele foi a convocação de uma Assembleia Constituinte formada por senadores e deputados para elaborar a Constituição para o Brasil. O imperador brasileiro, no entanto, entrou em conflito com os membros da Assembleia. Assim, em 1824, ele decidiu impor à população de forma autoritária uma Constituição que fosse favorável aos seus próprios interesses. Ele, como era esperto, ele queria uma Constituição que fosse favorável a ele, não a população, Ele queria o autoritarismo, autoritário. Além dos poderes executivo, legislativo e judiciário, Dom Pedro I instituiu o poder moderador, certo? Poder moderador. Esse poder permitia que o imperador interferisse em outras instâncias políticas, concedendo plenos poderes ao governante. Aí a gente tem aqui a imagem de Dom Pedro I, Atualmente seguimos outra Constituição no Brasil. Você conhece, O que sabe sobre ela, certo? O conjunto de leis, que a gente segue hoje, tá certo? A Constituição brasileira permite, que a gente tenha acesso aos nossos amplos direitos, É através da Constituição que nós, como cidadãos, temos os nossos direitos, tá certo? E a gente vê aí, a imagem do Dom Pedro I, autorismo, só ele que mandava, só ele que era o todo-poderoso, certo? O autoritarismo, é uma forma de governo em que os líderes de um país não consideram a opinião da população, não respeitam seus direitos, impõem medidas de acordo com seus próprios interesses. Vamos fazer de conta que na sala eu estou dando aula, e que eu não aceito a opinião de ninguém, só aceito a minha opinião. Então isso quer dizer o quê? Que é o quê? Autoritarismo. Eu estou sendo autoritária, eu não estou aceitando a opinião de ninguém. Tudo que eu faço era para me beneficiar, não para beneficiar o outro, certo? Um conjunto de leis, fundamentais de um país, a gente chama de o quê? Constituição, tá certo? Constituição. Na página 273, nós vamos falar também de um período chamado regencial. Que período regencial é esse? Dom Pedro I passou a sofrer oposição de grande parte da sociedade brasileira por causa de suas medidas autoritárias. As pessoas não estavam gostando,
as pessoas não estavam concordando, né? Então ele foi ficando assim para o lado, as pessoas não aceitavam bem. Por outro lado, a morte de Dom João VI em 1826 deixou vago o trono português, mobilizando grupos que solicitavam o retorno de Dom Pedro I a Portugal para substituir seu pai. Assim, em 1831, Dom Pedro I abdicou do governo brasileiro. Não quis, abriu mão. Seu filho, Dom Pedro de Alcântara, foi aclamado sucessor do trono, porém ainda era criança e não podia assumir o governo. Então, até que o sucessor atingisse a maioridade, o Brasil foi governado por regentes. Esse período foi denominado período regencial, que durou de 1831 a 1840, certo? Então, período regencial durou de 1831 a 1840, certo? O filho dele não podia, assumir. Então, os regentes é que assumiam ele até ele ter a maioridade. Essa época foi marcada por grandes instabilidade, disputa política e diversas revoltas. Muitos setores da população se mobilizaram para lutar por melhores condições de vida e contra as desigualdades e as injustiças. Os revoltosos também solicitavam maior participação política para a população, tá certo? Então, olha só, foi essa mobilização social, né? E as revoltas ocorridas no período regencial foram marcadas por grande participação popular. A população participava. Nesses casos, quando a população se organiza em torno de determinados objetivos em comum, dizemos que ocorre uma mobilização social, que é uma mobilização de várias pessoas, certo? E quem eram esses regentes que ficaram tomando de conta enquanto o filho dele crescia? Eram aquelas pessoas que governavam temporariamente, né? Até que o soberano por direito pudesse assumir, por isso que era chamado de regente, certo? Aqui na página 275 a gente vai ver, o segundo reinado. O primeiro reinado foi de 1822 a 1831. Já o segundo reinado, certo? Que aconteceu quando? Em 1840, certo? Com o objetivo de colocar fim ao grupo regencial. Eles não queriam, que o grupo regencial continuasse, não estava dando certo, eles não estavam gostando, que foi o que eles queriam que acontecesse. Um grupo de políticos antecipou a maioridade de Dom Pedro Alcântara. Eles anteciparam, antes da data realmente oficial dele conseguir a maioridade, um grupo fez com que ele conseguisse mais rápido ainda, que era para poder aquele período regencial acabar, não ser mais realizado pelos regentes. Eles queriam, que ele fosse assumir, e ele só podia assumir quando tivesse a maioridade, e para isso eles fizeram isso daí, tá bom? Olha só. Isso permitiu que o novo imperador assumisse o poder. Eles fazendo essa mudança, claro, evidentemente, automaticamente, que o Dom Pedro Alcântara, ele assumiria mais rapidamente, o poder dele, certo? Com apenas 14 anos, olha aí, com apenas 14 anos de idade, Dom Pedro de Alcântara foi coroado imperador do Brasil, recebendo o título de Dom Pedro II. Esse episódio ficou conhecido como golpe da maioridade. Ele assumiu com 14 anos, mas para as pessoas lá ele já era de maior, certo? Ele não tinha só 14 anos, ele já estava com mais de 18 anos. Então ele podia assumir, mas isso daí foi considerado golpe de quê? Da maioridade, porque eles forjaram, Eles mudaram a data, certa, oficial do novo imperador, Dom Pedro de Alcântara. O início de
seu governo foi marcado pela volta da estabilidade política ao país, colocando fim aos poucos às revoltas iniciadas no período regencial. Né? Aquelas pessoas que estavam, né, revoltadas lá no período regencial, que não estavam gostando, né, de algumas coisas que estavam acontecendo no país, elas assumiram, né, quando Dom Pedro de Alcântara assumiu, elas acabaram gostando do que estava acontecendo. Muitas coisas que eram negativas no período regencial, no período agora de Dom Pedro, estava sendo positiva, porque ele já tinha, né, manobrado tudo, estava fazendo de acordo com o que era para ser. Dom Pedro II governou o país por 49 anos. Olha aí, muito tempo, não é? Nesse período, conhecido como Segundo Reinado, diversas transformações ocorreram no Brasil. Observe uma linha de tempo que apresenta alguns fatos importantes ocorridos no Segundo Reinado. Olha só. 1840, o golpe da maioridade. Dom Pedro II tornou-se imperador, né? A questão da idade que foi, né, modificada, que era para ele poder assumir logo, mas na verdade ele assumiu com 14 anos. Em 1850, aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, certo? Em 1854, inaugurada a primeira ferrovia do Brasil. Em 1871, aprovação da Lei do Ventre Livre. Em 1888, a proclamação da República. E em 1889 foi a assinatura da Lei Áurea, que oficialmente põe fim à escravidão no Brasil. Certo? Então, aí foram algumas transformações que ocorreu, né, no Segundo Reinado, que foi esse reinado, né, do imperador, que ficou no campo, né, do regente, né, Dom Pedro de Alcântara. Então, foi algumas transformações que foram feitas por eles e que as pessoas acabaram gostando, tá certo? Eles acabaram gostando de todas essas transformações feitas por eles, até porque as pessoas já estavam satisfeitas, né, com o que estava acontecendo no país, muita coisa errada, e eles resolveram, né, acabar acatando com isso aí que estava, né, acontecendo. Pronto, muito bem. Então, a gente viu aqui, né, na página 272 até a página 275, esses períodos, né? O primeiro reinado, o período regencial, né? E o segundo reinado, certo? Começou quando? 1840, certo? Com 1840, quando começou o segundo reinado. Foi aquele lá que Dom Pedro de Alcântara assumiu, certo? Então, o primeiro reinado foi aquele reinado autoritarismo, né? Cheio de autoritário. Dom Pedro I era que determinava o que era feito, só valia o que ele queria, né? Muitas pessoas não gostavam, né? Mas foi feito, né, a vontade dele. Já no período regencial, foi aquele período em que Dom Pedro I teve que substituir o seu pai, né? Ele teve que substituir o seu pai. Então, Dom Pedro I abdicou do governo brasileiro, não podia deixar, né, sem nada, e deixou, no período regencial, deixou regentes organizando o país, tomando de conta do país enquanto o filho crescia. Mas aí chegou o segundo reinado, né? No segundo reinado, eles tiveram que modificar a idade de Dom Pedro de Alcântara para poder dar continuidade a esse reinado, né, completamente diferente do reinado do pai dele, né? Não era um reinado autoritário, cheio de autoritarismo, não. Era um reinado que já era mais favorável à população. Tanto é que teve várias transformações, né, que a gente vê aí na página 275. Então, em casa você vai fazer a página 274, certo? Ó. Página 274, e na página 275 você vai responder essas duas questões aqui também, certo? Então, boa sorte, fique com Deus, tá bom? E na próxima aula a gente faz a correção.
manda as atividades para mim, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, certo? Beijos!